Olá, eu sou o Marcos Valério XR, dia 30 de julho de 2020, bem cedinho, agora 6 e pouco da manhã. E bem, não dá nem para dizer que eu negligenciei esse assunto sobre tráfico de drogas, porque eu tenho esse trecho deste seguinte vídeo aqui gravado no ano passado. Por exemplo, nós temos o caso historicamente indecoroso da Guerra do Ópio, travada na China, onde o Império Britânico invadiu, atacou a China para obrigar a eles a manter liberado o comércio de ópio. E o que? Que o ópio estava causando um grande impacto social lá, as pessoas estavam. Era uma droga de consumo popular e estava gerando vários problemas sociais que o Império Chinês fez, proibiu o consumo de ópio. E a Inglaterra foi lá e invadiu para obrigar a manter o consumo de ópio aberto, ou seja, o liberalismo imposto pela violência. E venceu a guerra. E hoje nós estamos aí com essa história toda aí do combate ao narcotráfico, né, que é uma fraude absoluta. Por quê? Porque o narcotráfico serve essa mentalidade talassocrática. O narcotráfico serve ao sistema capitalista. Ele tem uma função muito clara, ele movimenta fortunas incalculáveis por um sistema mais oculto, disfarçado, mas ele está dentro desse sistema. Não é por outro motivo que você tem essas posturas claramente contraditórias, onde você tem países como os Estados Unidos, com tremendo poderio bélico, tecnológico, capacidade de espionagem, de infiltração, um incrível poder de derrubar governos, mudar, invadir, tomar, capaz de fazer isso com países fortes, e não consegue acabar com o narcotráfico numa Bolívia. Invadiu o Afeganistão e não acabou com o tráfico de heroína, que só vem de lá das papoulas. Isso não é por acaso, está dentro do sistema. O problema é que isso é um trechinho de um vídeo de geopolítica, um vídeo de mais de 40 minutos, então realmente esse assunto ficou perdido lá dentro, entre vários outros. Mas tá claro para quem presta atenção. O tal do Elon Musk acabou de fazer esse papelão ridículo aí de admitir um apoio ao golpe, e que eu pessoalmente eu acho até que não tem um envolvimento muito direto nisso não. Isso me parece essas coisas de novo rico, o cara quer aparecer, sabe? Novo bilionário. Porque a galera que realmente está por trás dessas coisas aí, essas plutocracias mais pesadas, eles são discretos, não são bandeirosos desse jeito. De repente é até bom ter um outro maluco assim para fazer esse papel de otário, de se expor assim abertamente. Esses novos bilionários como Bill Gates, Bezos, essa galera de uma certa forma eles são meio que iniciantes nessa área, eles não se comparam com a galera que está mais tempo atrás. Mas pega bem, bicho, deram um golpe na Bolívia, está claro, para tirar o Evo Morales do poder, que é um presidente extremamente popular. Tem uma enorme base de apoios. Deu-se bafafá tudo para roubar lítio. Você acha que se nego quisesse fazer um combate a tráfico de drogas, que teria apoio de grande parte da população local e apoio generalizado da comunidade internacional, eles não conseguiriam? Também na Colômbia. Observou que nunca mais falaram das Farc? As Farc eram um assunto super levantado no tempo que o governo colombiano não era um governo alinhado ao ZEWA. No caso do tempo do governo do Álvaro Uribe, que era mais ou menos alinhado com parte da esquerda. Assim, então falava-se muito das Farc nessa época. E de repente subiu lá uma galera aí agora, que é capacho dos Estados Unidos, e nunca mais tocou no assunto. E o pior, os caras são tão filha da puta que agora resolveram dizer que é o Maduro que está envolvido com o tráfico de drogas. Você vê o nível de canalista esse pessoal. A Venezuela nunca teve uma participação significativa, relevante em tráfico de drogas, todo mundo sabe disso. As figurinhas carimbadas na rota de cocaína sempre foi Bolívia e Colômbia, principalmente. Aí resolveram dizer que agora é Venezuela. Pra você ver o nível de hipocrisia. Mas isso tudo só para introduzir esse assunto desenvolvido. A guerra às drogas é uma fraude. Uma fraude não no sentido de que ela não funcione para conter a popularização do uso de drogas. Para isso ela funciona. Mal não funciona. Ela é uma fraude porque ela não tem o objetivo de realmente vencer. E antes, por favor, antes que alguém venha me falar, eu tenho total repulsa ao consumo de drogas, não tenho nenhuma simpatia por traficante, nenhuma simpatia por usuário, porque eu pessoalmente tenho uma personalidade avessa ao entorpecimento, inclusive do consumo de álcool. Eu nem sequer bebo. Eu
não tem nenhuma afinidade com essa galera que quer liberar isso, quer liberar aquilo, de jeito nenhum. Para mim, eu sou totalmente contrário. Mas eu quero levantar esse ponto claro, deixar isso bem claro. Não há um verdadeiro interesse em realmente acabar com o tráfico de drogas, porque ele faz parte da economia mundial, é a economia subreptícia, a economia correndo por baixo, ilegal, gerando um monte de problemas, mas ele tem várias formas nos quais, inclusive, dá suporte ao capital financeiro internacional. Vamos citar algumas. Primeiro, fazendo uma analogia, o que você acha que aconteceria com a produção, principalmente em países como o Brasil, se de repente todo o café desaparecesse, toda a cafeína sumisse? O que você acha que aconteceria com a disposição para o trabalho, a capacidade, o nível de produção? Despencava, né? A pessoa não consegue viver sem café, é viciado. Mesma coisa. Tem setores econômicos inteiramente dependentes de consumo de drogas. Isso, inclusive, nos Estados Unidos chega a ser até meio que um estereótipo, principalmente cocaína, e em alguns casos maconha também. E também tem heroína, mas, ou seja, se você eliminasse totalmente, por magia, o consumo de drogas generalizado, você teria alguns ganhos em alguns setores, claro. Mas você teria setores, principalmente nesse setor burocrático, principalmente em Washington, isso que está dizendo, americanos sabem o que eu estou falando, que teriam uma queda na sua produtividade. Então, o simples consumo de droga tem um papel relevante em maximizar a capacidade produtiva do trabalhador e também maximizar a exploração do trabalho. Basta lembrar que a própria folha de coca é um item indispensável naqueles grandes altitudes lá da América do Sul, para que os trabalhadores consigam, de fato, ter um ritmo de produção significativo. Eles consomem aquilo regularmente. Então esse é o primeiro ponto. Se você eliminar completamente o consumo de drogas, há um impacto na capacidade produtiva de inúmeras populações. É claro que também, ao prazo médio e mais longo, tende a haver também uma reversão, né? Porque você vê que, por exemplo, países que passaram por um processo de islamização tiveram uma redução dramática no consumo de drogas e de álcool. E tiveram, em vários casos, teve queda de produtividade, mas em vários casos teve ganho também. Somente com o advento do café. Eu tive que utilizar também uma droga adicional. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a guerra às drogas, entre várias outras coisas, ela permite a maximização de venda de itens utilizados nesse combate. A começar pelo fato óbvio de armas. Sabe aquele negócio de você vender arma para os dois lados numa guerra? Você lucra? Mesma coisa. Não só os fabricantes de armas ganham vendendo as armas para os exércitos, para as polícias que vão promover a guerra às drogas, como eles ganham no mercado ilegal de armas, porque isso é beabá. Para quem entende o mínimo sobre armas internacionais, o contrabando de armas faz parte do sistema. Tem um filme, aquele filme com Nicolas Cage, lá do Senhor das Armas, eles ilustram isso com muita perfeição. Não é uns criminosos que vão lá, roubam as armas dos coitadinhos lá do fabricante, meu Deus, roubaram nossas armas, que prejuízo. Não, meu amigo, está dentro do sistema. O contrabando de armas faz parte. Então, só para esse setor armamentista, e não só o setor armamentista, mas o setor de inteligência, de espionagem também, toda a galera que produz equipamentos para isso, que produz inteligência para isso, produz profissionais, toda essa galera lucra com essa guerra às drogas. E no Brasil também não é diferente. Então, primeiro ponto, a produção, a maximização da exploração do trabalho. Segundo, o ganho em si do próprio combate às drogas em termos militares, em termos de logística. Então, esses dois aspectos. Terceiro aspecto, o confronto às drogas legitima intervenções estrangeiras em territórios, principalmente dos Estados Unidos, que lidera, entre aspas, né, esse combate às guerras ao longo do mundo. Já estão querendo usar o argumento de que o Maduro é traficante. Então, eles pediram uma ordem de prisão contra o Maduro porque ele, entre violações de direitos humanos, estão tentando jogar essa cartada aí do tráfico. E você pode apostar que se fosse promover alguma safadeza qualquer, esse vai ser um dos argumentos. No inventário que Saddam Hussein tinha ligação com a Al-Qaeda, que estava acumulando armas de destruição em massa. 2 mentiras deslavadas que foram publicamente desmentidas pelo próprio governo, assumindo claramente que eles não só
que não só não era verdade, como eles sabiam que não era verdade, que mesmo assim invadiram o Iraque. Isso foi assumido na TV pelo George Bush, W. Bush. Fez até um meia-culpa a esse respeito. Dane-se, ninguém tá nem aí. Então isso serviria para legitimar, pode servir para legitimar golpes na Colômbia, na Bolívia, na Venezuela, em qualquer lugar, até no Brasil. Ou seja, são assim, vários motivos pelos quais isso serve aos propósitos do imperialismo e da comunidade internacional em si. Uma coisa, também um fato muito curioso, que muita gente se questiona, a questão dos paraísos fiscais. Para que serve paraíso fiscal? Né? Paraíso fiscal, quando você vai passar a peneira fina, basicamente serve para criminoso, para crime internacional, para lavar dinheiro. Você faz todo aquele procedimento de você roubar dinheiro da corrupção, dinheiro do narcotráfico, do terrorismo, passar por uma série de países onde não tem fiscalização quase que nenhuma, Suíça inclusa, e depois voltar assim lavado. Porque não combatem os paraísos fiscais. O motivo pelo qual os paraísos fiscais são tolerados é porque eles fazem parte do sistema. Eles servem aos interesses dos grandes financistas globais que não gostam de pagar imposto e gostam de circular o dinheiro por aí para poder maximizar seus ganhos sem dando contrapartida cada vez menor para a sociedade. E uma linha de frente que ajuda a abastecer o funcionamento desse sistema é o narcotráfico. Então ele está embrenhado. O terrorismo, a corrupção, o narcotráfico e o metacapitalismo global, eles são quase a mesma coisa, é crime do mesmo jeito, com a diferença que o grande financismo é incomensuravelmente mais perverso, é mais criminoso. Como é que você acha que se o Jeff Bezos aí de repente fica, sei lá, 10 bilhões mais rico? Onde é que vem esse dinheiro? Assim, mágica? Todo mundo sabe que a Amazon nem sequer é uma empresa lucrativa. Às vezes é uma empresa que vem no prejuízo desde sempre. Eles estão pensando no futuro. Esse negócio de especulação financeira com dinheiro futuro. Mas como é que isso acontece? Na verdade, na prática, é porque se o cara de repente ganhou 10 bilhões no nada, você pode apostar, porque na prática 5 bilhões de pessoas vão ficar $2 mais pobres num curto e médio prazo. O dinheiro não é criado do nada. Vão vir com. O liberal infeliz vem com 1001 argumentos. Não, mas porque tem investimento, alavancagem, o derivativo, assim, aquele papo todo. No fundo, para disfarçar que todo esse sistema financeiro internacional não passa de um esquema de pirâmide muito do filho da puta. Aquele esquema de você, as pessoas, os primeiros que entram ganham uma grana boa, os que entram depois só serve para manter aquela galera que está lá em cima. Que inclusive é considerado um sistema golpista, né? Inclusive no Brasil ele é proibido. Mas todo o sistema de financeiro do capital internacional é um esquema de pirâmide. Ou seja, é crime. Narcotráfico, terrorismo, corrupção e financismo internacional é tudo crime. Então tudo amalgamado. Todos eles são os grandes fregueses dos sistemas de paraísos fiscais. E o narcotráfico faz parte disso tudo. E quando eu coloco essa questão, sem nem precisar entrar no assunto dos problemas psicossociais, mesmo problemas culturais, que levam as pessoas ao consumo, as pessoas querem, têm essas necessidades, essas carências que precisam ser supridas, se entorpecendo, e todas as questões todas aqui são muito mais profundas, muito mais complicadas de ser desenvolvidas. Eu lido com esse assunto até há bastante tempo e, pensando bem, até é esquisito não ter desenvolvido isso um pouco nesse meu canal, né? Mas eu tenho um texto bem antigo a esse respeito que se chama A Droga da Incoerência, que eu acabei de procurar aqui no Google, não apareceu, eu tive que ir direto no meu site, mas eu deixo o link para ele aqui. Aliás, estou super desconfiado disso, o Google está escondendo as coisas, né? Não confio nesse pessoal, não. O problema é que até agora eu não achei um outro engine tão eficiente quanto ele. Apesar que eu tenho gostado muito de usar o Yandex russo para busca de imagens. O Yandex para imagem é 1000 vezes melhor que o Google. Mas e nesse texto, que é por sinal de 2005, ele até fez sucesso, ele chegou a ser usado em algumas escolas, onde eu faço basicamente que a incoerência, no caso, é você ter todo esse discurso anti-consumo de drogas ilegais, mas ter todo um discurso de tolerância e endosso ao consumo de álcool. Toda essa glamorização do consumo de álcool. Lembrando que nessa época propagandas de álcool na TV eram liberadas, né? Então eu faço essa abordagem. Inclusive tem um argumento interessante a respeito do significado da palavra álcool, que tem uma relação assim controversa, mas que em tese seria considerado como assim, um espírito, um fantasma, e algumas pessoas podem identificar como o demônio, como se álcool fosse o demônio, literalmente, né? E então
tenho lidado com esse texto, desse tema recente. Tem vários textos que eu tratei com ele sobre esse assunto, com comentários. Eu lembro também, eu comentei o famoso filme Tropa de Elite, aquele texto infame lá de um ex-policial britânico que chama 10 razões para liberar as drogas. Então eu tenho uma certa produção a esse respeito. E eu fico aqui esse vídeo para dar esse breve tratamento, quando eu coloquei algumas coisas a mais que eu não tratava há algum tempo, para a gente refletir sobre essa história aí, que é uma fraude completa, essa questão da guerra às drogas nesse sentido proibicionista, mas sem fazer esse coro contra esses infames que querem promover uma liberação generalizada, porque a fraude não está na repressão em si não ser eficiente, porque a repressão na verdade é muito eficiente para conter o consumo de drogas, sim. O que eu estou dizendo é que a repressão não funciona no sentido de querer eliminar, não quer eliminar as drogas, pelo contrário, ela gosta de manter, de criminalizar, manter isso, porque é até mais uma das formas de você aumentar o aparato estatal para punição de pessoas. Como já está aumentando de várias formas, então cada vez se está dando mais poderes aos governos para que você prenda cidadãos por motivos mais diversos aí, né? No famoso ambiente de liberdade. E para dar uma finalizada, é bom lembrar também esse endosso indecoroso que grandes setores da esquerda têm dado à questão da liberação das drogas. Precisa ver o grau de insanidade disso aí, porque é aquela questão que eu já bati até nessa tecla há muito tempo. Quem tem capacidade de efetivamente explorar um comércio de drogas em larga escala? Só megacorporações. O diabo da heroína só nasce lá no Afeganistão. Você tem que colher lá, tem que ter laboratórios, mão de obra lá e distribuir para o planeta inteiro. Cocaína, mesma coisa aqui na América do Sul e várias outras drogas que você tem que montar toda uma imensa cadeia logística para promover um processo de distribuição. E se você libera, se esse negócio fosse liberado, quem você teria? Mega corporações internacionais que esses esquerdistas hipócritas fingem que combatem, controlando o comércio de drogas internacional para viciar uma população viciada. Grandes capitalistas bilionários ficando cada vez mais ricos sob o vício do infeliz. E o desgraçado desses esquerdistas vem me definir uma merda dessas. Então é isso aí. Eu sou o Marcos Lourenço XR. Hoje é o dia 30 de julho de 2020. Tem uma série de coisas que eu gostaria de falar sobre esse assunto, mas eu estou tentando manter os vídeos mais curtos, então eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção.